Bom, retomando de onde eu tinha parado, onde eu estava no último vídeo, né, onde eu destaquei para vocês a questão do objetivo, né, destaquei a importância da preparação, o objetivo dos aspectos fisiológicos, das capacidades físicas. Agora eu venho aqui, sistemas metabólicos. Isso é a base para o nosso treinamento, para o nosso trabalho. Por quê? Porque nós temos três tipos de sistemas metabólicos e nós precisamos saber qual deles iremos utilizar ao longo da temporada. Mas como assim usar? Não usa os três? Usa os três, mas sempre um vai predominar mais do que os outros, dentro das diferentes modalidades. Então, a gente tem os sistemas metabólicos, o aeróbico, o anaeróbico alático e o anaeróbico lático. Então, nós temos os três, sempre um vai predominar mais do que os outros dois. No nosso caso, da modalidade do futsal, nós trabalhamos em cima do anaeróbio lático, que é um sistema metabólico que ele tem o substrato energético glicose. Os outros também têm substratos, porém diferentes do lático. Vou deixar isso aí para vocês pesquisarem, é bom que vocês vão aprendendo também. Então, lembrando, dentro da periodização, nós precisamos saber sobre os sistemas metabólicos e o nosso é o anaeróbio lático. Então, levem isso para quem trabalha com preparação e quem trabalha com futsal. Esse é o nosso sistema metabólico que predomina aí. Bom, periodização. O que é periodização? Todo mundo que trabalha com futsal, em algum momento já, ou com esporte, em algum momento já escutou isso. Periodização. Gente, o que é periodização? Periodização nada mais é do que o planejamento da nossa temporada como um todo. Então, a gente fala assim, mas periodização é simples. É simples, o conceito é simples. Porém, quando a gente vai montar, ela é um pouco chatinha, mas ela é muito importante e vocês vão ver, se vocês aplicarem isso, vocês conseguirem desenvolver a periodização de vocês, como vai ser fácil trabalhar, né, ao longo da temporada e vocês vão perceber como isso vai auxiliar, né, no rendimento dos atletas, principalmente quando a gente fala no pico, né, pico de performance. Então, vamos lá, já chego aí. Bom, como eu falei, eu ia falar um pouco do meu trabalho, né? Falei um pouco geralzão aí, agora eu vou falar um pouco de como eu trabalho, do jeito que eu gosto, que eu vejo resultado dentro do que eu desenvolvo. O macrociclo. O que é um macrociclo? É a gente planejar a nossa temporada como um todo, certo? Para nós do futsal, é muito complicado montar uma periodização que vá seguir 100% aquilo que a gente planejou. Por que que vai ser muito difícil? Por causa do calendário. O nosso calendário, ele não é muito certo. Então, assim, o Campeonato Paulista, ele não tem muito data para começar, né? Tudo depende, principalmente aqui no estado de São Paulo, começa ali no segundo semestre. No começo tem ali algumas competições que podem ser competições que vão auxiliar a gente a desenvolver, mas enfim, o calendário do futsal, gente, sinceramente, é uma bagunça. É diferente do campo, do futebol. O futebol chega lá no começo do ano, já tem toda a tabela, já sabe as datas, como vai ser, onde vai ser, enfim. O futsal precisa começar a melhorar por isso. Mas, enfim, quando a gente fala em periodização, eu desenho a minha em macro, que eu desenho o ano todo. O macro nosso seria os 12 meses. Porém, aqui a gente trabalha uma base de 9, 9,5, 10 meses. Então, o macrociclo é desenhar a temporada, vamos lá, de janeiro a dezembro, beleza? Dentro do macro, eu divido o meu em dois, em dois mesociclos de treinamento. Por que eu desenho em dois mesociclos de treinamento? Porque aqui em junho, julho, tem os jogos regionais. E a cidade de Taubaté não joga os jogos regionais. Então, nesse momento de jogos regionais, a gente dá recesso, né? A gente libera quem é de fora, né? No caso, as meninas que não são da cidade para ir visitar a família, as outras também para ter um descanso. Então, por isso que eu divido em duas, por conta dessa pausa obrigatória que a gente tem no meio do ano. O mesociclo, o 1 e o 2, eles são divididos em fases. Quais são essas fases? Período de transição, período de preparação geral e preparação específica, e o período de competição, que é o pré-competitivo e o competitivo. Então, vamos lá. Ana, vamos distinguir aí quem é quem, qual é a função de cada, e vamos lá. O período de transição
ele é o período onde os atletas estão em recesso, estão de férias, elas não estão com a gente, não estão treinando com a gente. Então, isso é um período de transição que acontece ali dezembro, janeiro e aí um pedacinho de junho, julho, dependendo de quando for a data dos jogos. Depois a gente tem o período de preparação. O que é o período de preparação geral? Que é o primeiro que a gente tem que fazer quando a gente começa ali no início da temporada. O período de preparação geral é onde a gente tem que ter o maior cuidado, né? E o maior carinho, falou isso também, de fazer uma boa base. Que base do quê? Muscular, biológica, fisiológica. A gente montar o nosso atleta, começar a dar a base para que ele se desenvolva ao longo da temporada de uma forma crescente, evitando lesões, enfim, várias variáveis que podem ser negativas ao longo do treinamento. Então, a base, gente, ela é muito importante. Então, quando a gente pega os atletas ali no começo da temporada, a gente tem um alto volume, né, das cargas de treino e uma baixa intensidade, que é a característica do geral. Quando a gente chega no específico, o que é o específico? Ele tem ênfase na estrutura com o intuito de criar condições de organização de forma desportiva. O que é? Ali a gente começar os trabalhos ali mais específicos, né, mais próximo da realidade do que elas vão enfrentar, que é o jogo. Então, assim, a gente tem um baixo volume, porém uma alta intensidade. Então, existe a inversão. No período geral, alto volume, baixa intensidade, e no específico tem uma alta intensidade e um baixo volume, tá? Então, depois a gente tem ali o período de competição. O pré-competitivo, onde a gente começa a dar estímulos propriamente de jogos, onde a gente tenta levar o máximo do atleta, né, ali a perfeição do atleta, né, perante o jogo. E depois tem o competitivo, que já é ali na fase. Então, assim, ó, o período pré-competitivo, até anotei aqui, é a fase onde trabalha-se especificamente as exigências da modalidade e tem uma alta intensidade também. Então, ele é o mais próximo da realidade do jogo. O pré-competitivo, desculpa, o competitivo é a preocupação em recuperar o organismo das fortes cargas que a gente deu antes. Olha que louco. Então, ali a gente fez altos volumes, altas intensidades, né? Tendo a inversão, nunca os dois juntos, pelo amor de Deus, professores. E aí, quando a gente chega no período competitivo, é onde a gente tem que ter uma preocupação de recuperar o organismo dessas cargas que foram dadas anteriormente. Nossa, doido, muito doido, mas é assim que funciona. Quando a gente fala em período no período competitivo, a gente tem uma variável que chama período de polimento. Todo mundo fala assim, polir, vamos polir, né? O que é o polimento? Nada mais é do que a diminuição gradual da intensidade e do volume do treinamento. Então, assim, o período competitivo é o período de polimento, onde a gente recupera todos aqueles estímulos que foram dados.